Boa noite. Não é possível falar que a compra de carros é fácil no Brasil. O crédito facilitado não reduz os preços. Aqui, os carros chegam a custar o dobro ou até mais dos que custam modelos semelhantes no exterior. É fato que o governo contribui com a indústria automotiva, desonerando produção e a venda de veículos novos. Ao mesmo tempo, os investidores em transporte público não são suficientes. Nesse cenário, nas grandes cidades, sofrem os dois lados, com o trânsito parado e ônibus e metrô abarrotados. E hoje você também vai ver que agentes de segurança do país estão insatisfeitos. Pesquisa diz que 77,2% dos policiais são a favor da desmilitarização da PM. Jovens perderam o interesse em votar nos últimos anos. Forças Armadas pedem trégua de 4 horas. E ainda, o desaparecimento das abelhas tem preocupado apicultores. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou um perfil do eleitorado brasileiro. O número de jovens com direito a voto facultativo caiu mais de 31% na comparação com as últimas eleições presidenciais realizadas em 2010. Cerca de 143 milhões de brasileiros estão habilitados a votar nas eleições deste ano, um crescimento de mais de 5% em relação aos 136 milhões que votaram em 2010. É um fortalecimento da nossa redemocratização, né, e a permanência nessa forma de governo. Quanto mais gente tiver, é um sinal de que está aumentando a conscientização e as pessoas estão tendo mais oportunidade de expressar o seu direito, né? A região Sudeste é a que tem maior número de eleitores, seguida do Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. A maioria do eleitorado brasileiro é formada por mulheres. Elas somam 52,13%. Já os homens representam 47,79%. Em comparação com 2010, houve uma queda no número de eleitores jovens, entre 16 e 17 anos, que têm voto facultativo. Nas eleições passadas, eram aproximadamente 2 milhões e agora somam pouco mais de 1.600.000. Na minha idade, dá tempo de esperar. Não precisa ter essa pressa para votar. Uma das novidades este ano é a biometria. 16,7% dos eleitores serão identificados pela impressão digital. Mas em 3 estados, Alagoas, Amapá e Sergipe, e no Distrito Federal, 100% do eleitorado poderão votar em urnas biométricas. Segundo o TSE, o número de eleitores no exterior é de aproximadamente 354 mil. Houve um crescimento de 76,75% nos últimos 4 anos. Para o presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, a maior divulgação e a abertura de consulados brasileiros são responsáveis por essa mudança. Eu penso que houve uma maior divulgação desta possibilidade de voto no exterior. E houve também um aprimoramento na relação com o Itamaraty para possibilitar esse cadastramento, facilitando e ampliando o acesso de brasileiros no exterior aos seus consulados. Como antecipamos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral anunciou nesta segunda-feira as condições do eleitorado para o pleito de 2014. Nós teremos quase 143 milhões de pessoas em condições de votar, sendo o maior contingente de eleitores na região Sudeste, na região Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, nessa escala. Temos aí como detalhes importantes também o aumento, o crescimento do eleitorado feminino, o crescimento do eleitorado evangélico e um número significativo de idosos influenciando na votação. O que significa isso? Significa que agora os candidatos vão reunir seus marqueteiros e estabelecer aí as condições melhores para os seus candidatos correrem atrás dos votos. E a gente tem que prestar muita atenção porque vem aquele discursinho tipo fala muito, e a gente tem que ver quem está falando realmente com sinceridade
para não ser enganado na hora da votação. Essa é realmente a hora da gente escolher e fazer com que o nosso futuro, de fato, aconteça do jeito que a gente quer. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o resultado de uma pesquisa inédita com mais de 21 mil agentes de segurança do país. Foram ouvidos policiais civis, militares e federais, além de bombeiros e integrantes da Polícia Científica. Mais da metade dos profissionais disseram que as instituições sofrem com preconceito e quase todos reclamaram dos salários e do treinamento deficiente. 73% dos entrevistados apoiam a desvinculação da Polícia Militar do Exército. A pesquisa também mostra uma sensação de preconceito contra a instituição. 65% dos entrevistados disseram que já foram discriminados por serem policiais ou agentes de segurança. E 59% revelaram que já sofreram humilhações ou foram desrespeitados pelos superiores hierárquicos. Desmilitarizar as polícias passa por, na verdade, repensar como elas estão organizadas, afastando da ideia de vinculada ao Exército, mas a ideia central é afastando da ideia de uma polícia voltada aos interesses do Estado e aproximando da ideia de uma polícia de proteção da cidadania, uma polícia que defende os interesses da sociedade. Outros dados chamam a atenção. 99% reclamam dos baixos salários. 98% dizem que a formação e treinamento são deficientes. 97% apontam que o contingente policial é insuficiente, mesmo índice que critica a falta de verbas para a compra de armas e equipamentos. 94% consideram as leis inadequadas e 93% dizem que há corrupção. 9 em cada 10 policiais ouvidos afirmam que os cidadãos deveriam ajudar a decidir as prioridades de segurança nos locais onde moram. Eu acredito que deva colocar mais policial mesmo nas ruas, como aconteceu na época da Copa. O policiamento foi aumentado, tinha mais policiais realmente em pontos estratégicos e depois que a Copa acabou não teve mais isso. Então acredito que tem que continuar esse mesmo procedimento. O governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro decidiram estender a permanência das Forças Armadas no complexo de Favela da Maré, na zona norte da capital carioca. A região é ocupada por cerca de 2.400 agentes federais de segurança desde abril. Ontem, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou a prorrogação do prazo para a desocupação das tropas federais, inicialmente previsto para o dia 31 de julho. Nós estamos avaliando positivamente a operação, vamos prorrogá-la enquanto GLO por mais alguns dias, mas já debatendo a situação de transição a partir de um cronograma de comum acordo estabelecido entre as Forças de Segurança e o Ministério da Defesa. Nos últimos 4 meses, os 10 quilômetros quadrados de extensão das 16 favelas que formam o Complexo da Maré foram patrulhados pelas Forças Armadas. Além de garantir a segurança dos 130 mil moradores da região, a ocupação tem o objetivo estratégico de desarticular um dos principais pontos de distribuição de drogas do Rio. Mas para este diretor da ONG Redes da Maré, que atua na comunidade da Nova Holanda, apesar da presença de tropas federais, a situação ainda é complicada no local. A gente tem uma preocupação em relação a essa manutenção, né? E em relação também à ideia da transição. Porque é isso, a gente continua com conflitos, o Exército continua sendo o ator principal. A gente acha que a situação na Maré ela é muito mais complexa, que só o Exército não resolve, e só a ideia da ocupação também não resolve, né? A gente tem discutido muito aqui que a ideia deveria ser a ideia da integração e não da ocupação, mas isso precisa ser para além do Exército, né? Então, é insuficiente hoje o que a gente tem de ocupação, de atuação do Exército aqui. Uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Transportes Públicos mostra que o transporte individual, ou seja, o que é feito por carros e motos, recebe 3 vezes mais recursos do que o transporte público. Especialistas explicam que o fator se deve a incentivos dados pelo governo como estímulo à indústria automotiva, facilitando a venda de veículos. A frota de veículos no Brasil já passa de 80 milhões. Desse total, 44 milhões são de carros e 20 de motos. Resultado das facilidades na hora da compra, como financiamentos e consórcios. Nos grandes centros é cada vez mais difícil enfrentar o trânsito.
Apenas 30% das viagens nas maiores cidades do país, como em São Paulo, são feitas por carros e motos. Mesmo assim, o transporte individual recebe 3 vezes mais recursos que o transporte coletivo. É o que revela uma pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos. Dos gastos com mobilidade, estimados em 10 bilhões por ano, 77% são destinados ao transporte individual. O estudo analisou 438 municípios, onde se concentram 61% da população nacional. Para o especialista em trânsito, isso acontece devido a uma política pública direcionada à aquisição de veículos. Quando se tem uma política de incentivo à indústria automobilística, principalmente voltada à aquisição de veículos particulares, você tem maior empenho de recursos para essa área e menos para outra área. Muito embora a Política Nacional de Mobilidade diga que devam ser privilegiado o transporte coletivo sobre o individual. Entretanto, há uma disparidade nas políticas, uma política de mobilidade que diz isso e uma política econômica que facilita mais a aquisição e que injeta mais recursos ou até deixa de arrecadar recursos de uma área em que incentiva o transporte individual. A participação do setor automotivo no produto interno bruto passou de 12% para 18% na última década. Nesse período, as vendas de automóveis cresceram em média 11% ao ano. Segundo a Receita Federal, só em 2014 as isenções fiscais chegaram a aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões de reais. Outro dado apontado pela pesquisa da ANTP é sobre os custos do governo com acidentes de trânsito no transporte individual, que é de 15 bilhões por ano, enquanto o coletivo é de pouco mais de 2 bilhões, ou seja, 6 vezes menor. Não há outra alternativa senão implementar o transporte coletivo, seja ele através de metrô, de média capacidade, de grande capacidade, como é o trem, e também os VLTs, os BRTs, que também devem ser incentivados e é onde o recurso público deveria estar sendo canalizado para dar exatamente o que a população necessita de mobilidade. São 7h12 e a seguir, 19 mortos e mais de 100 pessoas feridas em Gaza. Hoje, as Forças Armadas pediu trégua por 4 horas.